Olá, boa tarde. Andressa Panassol, aqui pela TVR Sul. Sejam bem-vindos. Estou conectando junto o Instagram. Vamos devagarinho. Iniciando mais uma live. Iniciando mais uma tarde para nossas conversas. Boa tarde. Vou começar devagar. Bem tranquilo. Oi, Carlos, boa tarde. Tô aguardando, tá verificando conexão aqui no Instagram. Vamos devagarinho. Vou convidando as pessoas para entrar, vamos conversar, vamos trazer esse tema para ser discutido e conversado hoje. Tô verificando conexão aqui. Sejam bem-vindos. Vamos dando tempinho de cada um ir entrando, vamos devagar. Bem tranquilo. Olá, sejam bem-vindos à TVR Sul pelo Facebook, né? Junto comigo, Andressa Panassol. Não estou conseguindo conexão aqui com o Instagram, né? O intuito é conversarmos em paralelo com o Instagram e Facebook. Vamos ver o que está acontecendo com o Instagram aqui. Sejam bem-vindos. Estou indo devagarinho para verificar o que está acontecendo. Tá tudo em ordem aqui. Vamos devagar, assim a gente vai dando tempo pro pessoal ir entrando. Tá ao vivo aqui pela TVR Sul. Vamos buscar Vamos buscar o pessoal aí entrar. Vamos conversar um pouquinho sobre o luto. O que vem a ser dentro de um processo de separação. O que é isto? Tá dando erro aqui. Oi, Ana. Boa tarde. Vamos conversar. Tô tentando conexão pelo Instagram, por isso que eu tô indo devagarinho e não tá conseguindo. Mas a internet é a mesma. Aqui tá bem, tranquilo. E aqui embaixo não tá, mais tranquilo. Tá? Vamos conversando aqui pela TVR Sul. Vamos trazer à tona um pouco esse tema, vamos discutir, vamos conversar. O que vem a ser, né? O tema de hoje é me separei, e agora? Em que fase do luto estou? O que é essa fase do luto? Né? O que é a fase do luto vivido? Né? Que fases são essas? Quem conhece essas fases do luto? Tô com questões aqui do Instagram não conseguindo conectar, não. Não tem problema, nós estamos com um tempinho aí. Deixa eu reiniciar aqui. Boa tarde. Então, vamos conversar um pouquinho aqui pelo Facebook, pela TVR Sul. Qual é o tema, então? Em que fase do luto estou, né? O que vem a ser? Hoje nós vamos falar um pouquinho, uns minutos, sobre essas 5 fases do luto. Essas 5 fases que o ser humano passa dentro de um processo de separação, dentro de um processo de divórcio. Quando eu falo em fases do luto, eu não falo somente, essas fases não representam somente dentro de um divórcio, uma separação. E sim quando nós perdemos alguém querido, alguém que amamos, alguém que faz parte do nosso dia a dia. Então qualquer luto, todo luto existe e possui 5 fases. E essas 5 fases precisam ser vividas, essas 5 fases precisam ser respeitadas, olhadas com amor. Por isso as pessoas precisam do conhecimento sobre o luto, sobre as fases desse luto, né? Boa tarde, Eunice. Tô ficando aqui pela TVR Sul, né? Avisando quem tá entrando agora que não tá verificando conexão, interessante, porque não tá conectando no Instagram. Oi, Leandro, boa tarde. Foi feito todos os procedimentos aqui, não tá conseguindo conexão com o Instagram aqui, tá? Mas não tem problema, nós vamos conversar aqui pela TVR Sul.
verificamos depois como fica no Instagram. Olá, querido, boa tarde. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas fases do luto. Eu tô reprisando, falando um pouquinho sobre isso para dar tempo das pessoas entrarem. Tô tentando essa conexão aqui com o Instagram, porque é interessante, porque tá no meio, dentro do mesmo processo, e no Instagram tá um pouco bugado, né? Mas não tem problema. Quais são as fases do luto? Quem conhece as fases do luto? Quem conhece essas fases? Que fases são essas? Todo ser humano passa e deve passar por ela. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Existem 5 fases do luto, independente. Hoje eu trouxe o tema para falar um pouquinho sobre a separação, sobre o divórcio, devido a algumas pessoas estarem me perguntando, devido a alguns clientes estarem vivenciando isso e tá me pedindo assim, Andresa, mas o que é isso, né? O que vem a ser as fases do luto? Então é por isso que eu trouxe esse tema, né? Porque para as pessoas entenderem que são normais e que é preciso passar por eles para até chegar no último estágio, que é o da aceitação, tá? Está sendo atualizado o Facebook neste exato momento. Leandro. Ah, entendi, Leandro. Porque está sendo atualizado, ok. Não está conseguindo instalar, não está conseguindo aqui. Mas não tem problema, tá? Vamos fazer aqui como a gente tá. Boa tarde, Cláudia. Tudo bom? Tá dando erro aqui, Leandro, realmente. Boa tarde, querida. Ó, coração pra ti. Que bom te ver aqui. Obrigada. Fases do divórcio, fases do luto, fases da separação. Quando falo luto, falo de um modo geral. Quando a gente perde alguém dentro do nosso sistema familiar, dentro do nosso vínculo, quando a gente perde alguém. E hoje o foco e o tema é divórcio e separação, mas já trazendo e abordando que serve no geral, tá? Que vai para um todo. Não é simplesmente quando falece alguém, quando morre alguém dentro da minha família, conhecido, próximo, eu também tenho que viver essas fases. Por isso que eu tô trazendo à tona. Então vamos falar delas. Quais são as 5 fases? Quem conhece aí? Vamos lá, vamos instigar o povo que tá assistindo ao vivo aí. Quais são as 5 fases? Primeira fase do luto de uma separação, vamos trazer bem à tona isso. A primeira seria a fase da negação. A segunda fase, a fase da raiva. Terceira fase, a fase da negociação. Quarta fase, a fase da depressão. E a quinta fase e última, a fase da aceitação. Por que eu tô falando as 5 fases? Porque é de extrema importância que nós que estamos passando, quem está passando por esse processo, viva essas 5 fases. É de extrema importância. De extrema importância em que vivemos essas 5 fases para até chegar na fase da aceitação, certo? Então vamos lá. Primeira fase, fase da negação. O que vem a ser ela? Alguém sabe? O Facebook tá bem legal. O Instagram realmente não tá conectando, né? Até tem clientes aqui me perguntando. Ó, veja no Face. É isso aí. Não tá dando muita... Não tô conseguindo conexão aqui no Instagram. Então é problema ali. Mas no Facebook tá legal. Então realmente não é problema na internet, não é problema de conexão aqui, nem de limpeza do aparelho, nem nada. Então, essas 5 fases do luto, ela vem fazer a gente parar e pensar. E vamos trazer para nossa vida como um todo, tá? Quando a gente perde alguém, mas hoje nós vamos focar simplesmente para a questão divórcio, separação. Por que, Andresa? Por que isso? Porque tem clientes, tem conhecidos que estão nessas fases e a gente precisa entender. A gente precisa entender o que vem a ser essa fase de luto que precisa ser vivida quando ocorre um rompimento de uma relação. Primeira fase, então, é da negação. O que vem a ser? Vamos partir do princípio que nós estamos falando. Boa tarde, Claudeci, boa tarde. Sejam bem-vindos, tá? Primeira fase do divórcio, de uma separação, é a fase da negação. Vamos partir do princípio que nós temos um relacionamento de casal e que um dos dois decide se separar e pede o divórcio, e pede a separação. E ocorre total choque. Então, a fase da negação é essa fase do choque, aonde a outra pessoa não aceita, aonde a outra pessoa simplesmente nega o que está acontecendo. Por quê? Por que isso, né? E eu, como terapeuta consteladora e professora dessa área,
digo que vem muito pela crença do sistema familiar de que o que é o casamento? Oi, Beto, boa tarde, tudo bom? O que vem a ser o casamento? O que vem a ser a união de duas pessoas? Dentro do nosso sistema existe a crença de que o casamento é algo para sempre, né? Nós casamos e como se o casamento, a união de duas pessoas é até, com a dita frase, né? Até que a morte os separe. Então, quando tu casa, quando tu te junta, quando tu mora junto com uma pessoa, independente do estado civil, você fica com a crença e com o entendimento de que casou para sempre. Então, quando a outra pessoa que tá contigo simplesmente pede divórcio e separação, o que isso entra na primeira fase? A pessoa nega. Primeira fase, nega. Estou negando o que estou vivendo, certo? Então, dentro dessa primeira fase, vem não aceitar. Porque eu acredito, eu entendo que não existe fim para um relacionamento de casal quando está casado, tá? Então, essa é a primeira fase. A negação, outra pessoa chega perto, né? Um amigo, um parente quer consolar e a pessoa simplesmente não quer ouvir, porque a pessoa está vivendo a fase da negação. Ela está negando que está separada e ela ainda continua afirmando que ela está casada, que o estado civil dela é de união estável. Então, porque ela vive 100% essa fase, certo? E eu digo, é importante ser vivida e é normal ser vivido, certo? Partimos agora para a fase da raiva. O que vem a ser isso? Né? Que é a segunda fase do luto. É a fase onde a pessoa entra para trabalhar suas raivas, sua mágoa. Como ela viu primeiro... Boa tarde, Thiago, tudo bom? Seja bem-vindo. Como a primeira fase que ela viveu é da negação, eu não quero, eu não acredito, eu não aceito, foi um choque porque eu tenho uma crença do meu sistema familiar de que o casamento, de que uma união é para sempre. Primeiro toque é não aceitar. A segunda fase vem a questão de... Aí se trabalha muitas mágoas. Porque um casamento, um relacionamento, quando ele chega ao fim, ele chega justamente, unicamente, porque tem muitas dores, muitas mágoas, muito sofrimento, muitas questões não ditas. Boa tarde a quem tá chegando, o Leandro tá dando boa tarde, também tô aí. Então, quando tá nessa segunda fase do luto, da separação, que para quem tá chegando agora é a raiva, a fase da raiva, é quando a pessoa, ela não tá com raiva, tá com ódio, ela tem mágoas, ela tem dores, ela começa a reviver. Podem mandar, podem fazer perguntas, tá? Boa tarde, todo mundo que tá entrando agora, né? Vamos devagarinho, é por isso que eu digo, eu tenho que estar repetindo, falando devagar, o pessoal tá entrando, não tem problema. Tô falando sobre as fases de um divórcio, de uma separação, quais são elas, né? São 5 fases, nós estamos falando da segunda fase, né? Para quem tá entrando agora. Então, a primeira fase é a denegação, é o choque inicial de não aceitar um divórcio, não aceitar uma separação, e isso é normal, um dos dois vai acontecer, isso é normal. A segunda fase é a fase da raiva, porque passa a negação, tu começa a cair em si de que realmente é real. Ela ou ele pediu o divórcio, pediu uma separação e eu preciso saber lidar com isso, tá? Trago esse tema porque quem tá nessas fases precisa entender de que é normal o que estão vivendo, não é o fim do mundo, precisa ser vivido e precisa entender que o que você está passando é normal. Então, quando tu entra na fase da raiva, de ódio, de mágoa, de brigas, nossa, é um conflito essa fase. Por quê? Tudo que não foi dito durante todos os anos casados, durante todo o tempo que estiveram juntos, vem à tona, vem pra fora. E vem cobranças, vem dores, vem raiva. Oi, Bel, boa tarde. Oi, Dinda. E vem a raiva, e vem a brabeza. Poxa, eu me dediquei tanto, eu fiz, e ele é ingrato, e ela é ingrata. E vem as culpas, e vem raiva, e vem ódio. Por quê? Né? Vamos entrar dentro dessa fase, da segunda fase, que é a raiva. Um relacionamento, né, feito de duas pessoas, todo relacionamento, mas nós estamos abordando totalmente o casal.
quando o homem ele projeta na mulher todas as suas dores, as suas crenças, o seu entendimento sobre relacionamento que ele aprendeu, certo? E a mulher também. Então a mulher, ela é o resultado do seu sistema familiar. Ela casa com todo o conhecimento do que é um relacionamento de casal baseado nos pais dela, e ela vem casar. Ela casa com esse marido e eles passam anos em discussões, em mágoas, em desentendimentos e muitas alegrias, muitas coisas boas também. Mas chega um momento, o desgaste, a falta do falar, e entra dentro da primeira lei da constelação, né? Eu, como consteladora, trabalho essas leis muito claramente, diariamente. A pessoa exclui seus desejos, as suas vontades no dia a dia. E ela vai se calando. Um dos dois sempre fala mais, um dos dois reclama mais e outro se cala. Quando os dois falam junto, ocorrem brigas e confusões. Isso é todo relacionamento, todo casal. Só que o que acontece dentro de um relacionamento, dentro da segunda lei da constelação, na hierarquia? Num casal, 50% é mulher, 50% é o homem. Quando isso não ocorre um equilíbrio entre os dois, ocorrem mágoas, dores, sofrimento. E quando a pessoa entra num processo de separação e está nessa segunda fase de raiva, todo o desequilíbrio que eles viveram durante os anos casados vem para fora. Então, se você que está passando por isso ou não, e já conhece alguém que esteja passando, entenda que essa fase de raiva é normal, porque muita coisa foi excluída dentro da tua relação. Quanta coisa você abriu mão, quanta coisa você deixou de viver para estar nessa relação. E esperava mais do outro, mas queria que o outro adivinhasse, né? Queria que o outro simplesmente, adivinha agora porque eu tô querendo alguma coisa, mas eu não falo. Então não há um diálogo, não há uma conversa, não há um relacionamento tranquilo entre os dois, tá? E por que, Andresa, não há esse equilíbrio? Simplesmente porque um projeta no outro o que aprendeu sobre relacionamento de casal devido aos seus pais, ok? Por isso vem a questão... Leandro tá ali, ó. Lembrando, a live é sobre o processo de separação, ok? São sobre as fases do luto da separação, né? Para quem tá entrando agora. Então, essa segunda fase é extremamente importante, a pessoa tomar consciência. Todo momento, quando ocorre uma separação, é de extrema importância a pessoa ter um processo de intervenção terapêutico, tá? Por quê? Porque precisa procurar algum profissional de confiança, um profissional qualificado que entenda sobre o teu assunto e que te oriente, que te diga que tu não tá ficando louco, de que tu é uma pessoa normal e que tu precisa viver essas fases. Então, passou a primeira fase da negação, do choque, vem para a segunda fase, que é a fase da raiva, e precisa ser vivida. Porque é nesse momento, nessa fase da raiva, que tu te dá conta de quanta coisa tu deixou de viver e de fazer durante esse relacionamento. Quanta coisa tu deixou de também fazer pelo outro, né? E tu começa a assumir aí os teus 50%. Eu errei, ele errou. E com intervenção terapêutica isso é muito mais tranquilo, né? Muito mais acolhedor. Então essa segunda fase é de extrema importância para o relacionamento quando está no fim, tá? Quando está nesse processo de separação. A terceira fase é a fase da negociação. Bom, primeiro eu neguei, primeiro eu não acreditei, né? Não podia ser real porque eu tinha a crença e o entendimento de que o casamento era para sempre. Eu casei para toda a vida e já levei um choque. Fui para a segunda fase, poxa, realmente é real. E nessa segunda fase eu entro na fase da raiva e as mágoas começam a vir para fora. Brotam sentimentos, lembranças, dores, sofrimento. A terceira fase vem a negociação, porque nessa segunda fase chega um momento que a poeira abaixa e você começa a assumir, poxa, não tá mais com a pessoa, convivendo com ela, mas tu começa a refletir sozinho que eu também errei. Poxa. E aí começa a vir a culpa, a dor, a tristeza. Poxa, eu também errei. Então vamos negociar isso aí. Vamos entrar num processo terapêutico casal. Daí começa, né, a busca por terapia por casal. Tiveram a chance uma vida toda, nunca procuraram. Mas quando tem essas dores, é sempre assim, né? Isso é normal. É sempre na dor que o ser humano procura uma intervenção terapêutica. Não tem problema nenhum, porque é assim, o ser humano, infelizmente, né? Precisa sofrer para poder acordar. Então a separação é esse sofrimento. Então quando a pessoa entra nessa fase de querer negociar, é que ela está disposta a mudar.
ela está disposta a viver um novo relacionamento com aquela pessoa. Só que daí existem duas questões. Ou a pessoa vai e conversa com o marido, no caso, e os dois aceitam, e os dois buscam intervenção terapêutica por processo de conexão novamente serem firmados, ou os dois se separam, né? Então tenta uma negociação aí, por isso se chama fase da negociação, né? A fase é onde tu quer voltar, tu começa a admitir que tu errou, tu vê os erros do outro, vocês começam a conversar e pode ser que ocorra realmente uma volta. Tem pessoas que me perguntam assim, Andresa, depois que a gente não sente um vazio, parece que não ama mais, não tem conexão, tem como reconectar isso? E eu digo, tem como, mas se os dois quiserem, tá? Boa tarde, Fátima, Amanda, boa tarde. Se os dois quiserem, se o marido e a esposa quiserem voltar, quiserem realmente melhorarem como casal, pensando na família, se tem filhos envolvidos, os dois precisam quererem juntos com intervenção terapêutica. Nisso, começam a fazer o que não faziam há muito tempo. Quando novos, se apaixonaram e viveram muitas coisas, e depois a rotina do dia a dia foram deixando para trás. E quando chega num processo de divórcio mesmo, começa a ver que poderiam ter vivido mais. E essa fase da negociação é isso. É esse se dar conta, é esse querer essa volta. Se os dois aceitam, perfeito. Se não aceita, né? Se não tem como, se um só quer fazer intervenção terapêutica. Desculpa. Faltando ar. Se só um quer, não tem como. E a pessoa passa para a quarta fase, que é a fase da depressão. Que é a fase da depressão. Tem muita mágoa, tem muita dor, tem muito sofrimento. Certo? E a quarta, e precisa ser vivido. A quinta fase é a aceitação. Então, quando tu passa por todas elas, tu consegue sair desse relacionamento bem maduro, bem seguro e bem forte. Ok? Então, essas são as fases da separação. Esse luto precisa ser vivido. Precisa de intervenção terapêutica. Precisa passar um a um para as coisas evoluírem. Tu precisa disso. Não tem como... Ai, peço desculpas. Tá me dando uma cosquinha na garganta. Precisa ser vivida essa fase, uma a uma, até que você entre na fase da aceitação. Aí, entrando na fase da aceitação, você começa... Saúde, querido. Obrigada. Me deu alguma coisa aqui. Ainda bem que eu tinha água aqui junto. Quando entra na fase da aceitação, as coisas vão para o lugar. Mas todas essas fases são importantes, precisam ser vividas, tá? Então a live de hoje era sobre isso. Era simplesmente para citar para você as 5 fases, né? As 5 fases que é normal, é comum dentro de uma separação, que você precisa ter esse conhecimento. Tendo ela, você consegue tirar de letra. Você consegue, com intervenção terapêutica, passar por ela, até chegar à fase da aceitação e a tua vida vai começar de novo, certo? Beijo no coração, eu nunca tomo mais tempo do que 30 minutinhos, já estamos aí no nosso tempo esgotado. Trago rapidamente questões somente para vocês pensarem, precisando de ajuda e qualquer intervenção, estou à disposição, certo? Beijo de luz, ficam com Deus e até a próxima semana. Tchau!